Boa tarde, todo mundo. Eu vou chamar aqui, então, para compor a mesa a professora Lígia da Veiga, o aluno Lucas Nascimento, que vão falar sobre pesquisa. O professor Paulo Sano e o aluno Lucas Vecchiato vão falar de ensino. E a professora Eliana Decem e a aluna Bruna Freire para falar de extensão. A gente pode fazer na ordem que está aqui, começar pela pesquisa, ou o que vocês preferem. Pode ser? Então, por favor, professora Lígia. Eu quero agradecer muito a equipe organizadora, não só por ter me convidado, mas por ter organizado esse evento. E a gente tem pouquíssimas oportunidades de estar junto, depois que a lanchonete acabou, menos ainda. Esses eventos são fundamentais para a gente se conhecer, né? Às vezes, dentro do mesmo departamento, a gente acaba ficando dentro dos nossos laboratórios, ninguém vai nos seminários, a gente não consegue engajar, acho que a gente tem muita coisa para fazer todo mundo. Quanto mais entre os departamentos. E, enfim, quando a gente tem uma oportunidade dessa, é que a gente vê como é bom. Então, quem sabe a gente consegue, né, fazer mais disso. Ao contrário de muitas pessoas que falaram hoje, eu não me formei aqui, eu caí completamente de paraquedas, eu sou formada em Física pela PUC do Rio de Janeiro e me interessei pelo mundo maravilhoso da genética no 2º grau, mas não o suficiente para fazer um vestibular nessa área. E aí, quando eu estava lá no meio da minha física, eu fui fazer um estágio na biofísica com a professora Eliana Abdelhai, estudando as ricociaras do Mariano. E a ideia dela, na época, era fazer uma biblioteca genômica. Quem é jovem aqui nem sabe mais o que é isso, mas na época, pré-genomas, a gente tinha que picotar os genomas, clonar em fagos e fazer as bibliotecas. E aí eu passei, eu acho que 1 ano tentando fazer um extrato de empacotamento, que eram umas coisas malucas para os vírus depois se compor, enfim, que hoje em dia tem kit. Aliás, hoje em dia nem existe mais, que não tem mais para que fazer isso. E aí, depois disso, eu acabei indo fazer meu doutorado fora e saí muito cedo do meio de pesquisa aqui no Brasil. Então, eu tive 2 anos na biofísica e fui embora. E na volta, voltei para o Rio e, apesar das pessoas brilhantes que a gente tinha lá, a gente não tinha a FAPESP. E eu vim para cá. E aí foi maravilhoso, porque eu em São Paulo e aqui nesse instituto, na USP, nesse instituto, eu encontrei as condições para desenvolver todo o meu potencial. Claro, cada vez que a gente vai para os Estados Unidos, a gente fica com aquela síndrome de inferioridade. Mas dentro dessa possibilidade de fazer uma diferença local, eu acho que eu não podia estar num lugar melhor. Toda essa introdução sobre eu não ser daqui é muito para justificar por que eu não consigo ter uma visão tão aprofundada sobre pesquisa no instituto inteiro. E vou ter um viés, é claro, de falar sobre as pesquisas no departamento de genética. De qualquer jeito, eu acho que o nosso instituto, os temas de pesquisa do nosso instituto nunca foram tão atuais, em vistas de mudanças climáticas e os impactos que isso tem, tanto na botânica, a fisiologia dos animais e as ecologias, enfim, a gente não podia estar tratando de temas mais importantes. E a infraestrutura que a gente tem de equipamentos e de professores aqui, ela permite que, se a gente puder conversar mais entre nós e interagir, que a gente faça
a pesquisa de alto impacto que a gente vem fazendo nesses 50 anos. Na genética, foi muito interessante. Quando eu entrei aqui, eu vinha de um departamento que estudava genética humana, mas de um ponto de vista de mecanismo, né? Eu comecei estudando uma doença mendeliana, e no que a gente clonou o gene, a coisa mais importante era fazer um modelo animal para entender como é que aquela alteração causava os diferentes fenótipos da síndrome. E quando eu cheguei aqui, o departamento de genética humana, o departamento de genética e o grupo de genética humana, era incrível, mas ainda estava muito focado naquela coisa de achar o gene, de fazer, identificar a mutação e passar para o próximo gene, e para a próxima mutação, ir para o paciente, ainda com as doenças só mendelianas. E nesses meus 20 e poucos anos de USP, o que eu assisti foi essa evolução dessa coisa de só achar o gene para passar para esses grupos todos passarem para mecanismos de doença. Para tentar agora sim fazer a pergunta da função daqueles genes. E foi muito bacana observar isso, né? Eu cheguei aqui trazendo meus camundongos, acho que a primeira vez que eu falei de um problema do camundongo, a Maiana quase teve um ataque de desprezo, porque era uma doença de camundongo, não era humano. E com o tempo, o que aconteceu? Foi criado lá um mini biotério com vários modelos animais de diferentes formas de distrofia. A Rita criou agora o laboratório de zebrafish. Quer dizer, todo esse investimento para essa fase pós-sequenciamento do genoma humano, né, em que você está interessado agora em entender a função gênica. E esses grupos também vêm enfrentando um novo desafio. As doenças mendelianas são tranquilas, um gene, né? E investindo em entender as doenças multifatoriais. Então, eu acho, assim, eu tenho muito orgulho de assistir e participar dessa evolução dos temas de pesquisa e do tamanho dos desafios que esses grupos foram tomando. E também, nesse sentido, é interessante pensar nas linhas de pesquisa do Walter Neves e toda essa parte de arqueologia, antropologia arqueológica, que agora com o André Strauss, que estão incorporando a história de analisar esses DNAs antigos para conseguir completar as histórias que eles estão tentando contar só analisando esses ossos. Então, enfim, o meu testemunho é esse, é de um instituto muito antenado, trabalhando na fronteira, querendo fazer uma diferença e trabalhando com os problemas na fronteira do conhecimento. Eu achei duas coisas super interessantes que foram ditas aqui, deixa eu ver se eu anotei, porque a minha memória está... que foram ditas aqui nessa discussão sobre Darwin, das duas coisas, primeiro da curiosidade, da necessidade de você manter a curiosidade e ler muito não só sobre os seus temas, né, sobre outros, e aí, com isso, tentar insistir com a história dos seminários, que a gente tem que voltar à cultura dos seminários. Hoje em dia, se o seminário não é exatamente sobre a rebimboca da parafuseta que você estuda, as pessoas não vão. E nós, docentes, não vamos. E se nós, docentes, não formos, os alunos não vão. E Darwin deixou aqui essa mensagem para a gente. E aí a outra coisa muito engraçada foi a história do tempo, né? Dos grandes tempos e dos grandes prazos. E a ciência interessante, a ciência profunda, às vezes precisa de prazos maior do que a CAPES nos dá. Os doutorados mais profundos precisam de um tempo maior para a gente não ficar fazendo trabalhinhos superficiais e só criando números. Então, a gente tem que, de alguma forma, balancear essas coisas para que a gente não abra mão da qualidade da nossa pesquisa aqui no Instituto. Tá bom? Então, é isso. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. E, bom, também vou falar um pouquinho da minha história.
Eu sou aluno de doutorado aqui do Departamento de Ecologia do professor Paulo Guimarães. E eu fiz a graduação aqui, fiz o mestrado aqui também. E eu também, o que eu posso falar é em relação à ecologia, o que eu posso falar com mais propriedade. E eu acho que uma coisa que ilustra bastante a importância do IB para pesquisa nacional e internacional é a edição da Journal of Applied Ecology, que saiu agora em novembro, que é uma edição especial que celebra os mais de 70 anos de pesquisas ecológicas lideradas por brasileiras e brasileiros. E é uma edição inteira, e bem no prefácio dessa edição, os autores dizem o seguinte, entre aspas, em um mundo em que a ciência ecológica vem sendo dominada pelo norte do globo, o Brasil tem se destacado como uma notável história de sucesso. E quando a gente vai ver os autores, a gente tem a Renata Pardini, o Jean Paul, a Karina, que é foi aluna da Renata Pardini. Então, e quando olha para os outros autores, a gente vê que de forma direta ou indireta está relacionado ao IB. Então, eu acho que isso ilustra bastante essa importância. Só que, bom, a gente está falando disso em macroescala, né? Eu queria lembrar uma coisa que eu tenho pensado, que o IB, na verdade, é uma abstração, né? Assim como toda instituição. É formado por pessoas que aqui são divididas em professores, funcionários e alunos. Só que as ações das pessoas, elas têm efeitos, né, diretos. E, bom, vou contar um pouquinho da minha história agora em microescala. Só queria lembrar isso, fazer esse parênteses. Eu sou muito grato aqui ao IB, no sentido que eu tive acesso a coisas que eu jamais imaginei que eu teria acesso. Imagine você ter um sonho e você vê que seu sonho, o que você está realizando é melhor que você sonhou. Você nem tinha capaz de sonhar aquilo. E uma coisa que me toca bastante é as viagens, né? Tipo, no segundo ano de graduação, eu fiz uma iniciação que eu fui para o norte de Minas, lá em Diamantina, estudar a plantinha ali maravilhosa, Velosa variabilis, e ficar ali no pé da planta, observando os visitantes, que eu aprendi que era biologia floral. E também fui ajudar um amigo meu, aluno do Paulo, numa pesquisa lá no Jalapão, 300 quilômetros de Palmas. E uma coisa muito legal, quando eu estava lá em Diamantina, que foi sentado no pé da planta ali, ficar ali brisando nela, ficar ali pensando naqueles visitantes que iam até lá. E eu estudando, eu vi que o resultado daquelas visitas poderia, ao longo do tempo, gerar pressões que selecionavam a forma da flor. Mano, eu pirei nisso, assim, eu falei, pô, isso E aquela piração, aquela brisa que eu tive, resultou no que eu estudei no meu mestrado, e no que eu estou estudando agora no doutorado, que é como interações entre plantas e animais moldam caracteres de plantas e animais. E só que uma coisa que eu queria lembrar é que em todos os espaços que eu estava, eu tive a ajuda de muitas pessoas. Pessoas tiveram ações que me ajudaram bastante. Só que uma coisa que eu comecei a observar, eu fiquei muito animado com isso, eu queria que todas as pessoas tivessem a mesma animação que eu. Então eu chegava lá onde eu moro, não moro mais, mas da onde eu vim, que é o extremo sul da Zona Sul, e queria falar daquilo, mas eu percebi o quanto era distante aquilo. E eu percebi o quanto a vida inteira foi distante para mim. E eu vi que em todos os lugares que eu fui, eu tive que me esforçar muito mais do que as pessoas que estavam ao meu redor. E aquilo fez eu perceber muitas coisas. E eu podia trazer aqui vários dados aqui, mas é só a gente para olhar para essa sala, a quantidade de negros que a gente tem aqui, quantidade de mulheres negras, quantidade de mulheres trans negras que a gente tem aqui na sala. E se a gente vê no almoço maravilhoso que a gente teve aqui, as pessoas que estavam servindo a gente eram todos negros. Então, é isso que eu
acho que mais importante do que... Claro, eu valorizo muito a história, mas mais do que importante do que a gente comemorar esses 50 anos, acho que a gente pensar nos próximos 50 anos. Quais vão ser os resultados das nossas ações, que individualmente formam o IB, daqui a 50 anos? E, respondendo ao professor Wellington, que ele levantou a questão do problema da ciência, né, o quanto a gente está na sociedade, tá difícil a gente ensinar a ciência. Eu acho que é justamente por isso, porque a academia está totalmente distante da sociedade brasileira do jeito que ela é. E a gente estudou aqui bastante o Darwin, a gente sabe bastante o que é variabilidade. A gente está vendo aqui que não tem variabilidade, de forma que represente o nosso país. Então, é disso que eu gostaria de lembrar. É disso que eu gostaria que a gente pensasse, porque a gente está passando uma situação que todo mundo aqui já se perguntou, quem veio depois de 1964 para cá. O que as pessoas fizeram aqui quando teve o golpe militar? Daqui a 50 anos as pessoas vão perguntar a mesma coisa, vão dar outro nome porque aconteceu. Mas o que acontece é que a gente está perdendo direitos. A gente teve bastantes avanços. Esses avanços estão sendo ameaçados. E isso que a gente tem que melhorar muito ainda, né? Então, eu só queria fechar dizendo que eu aqui, falando para vocês, é um acidente social. Isso é o que os sociólogos chamam, acidente social. O professor me explicou assim, chega um carro, capota, o pobre periférico negro está na universidade. E eu entendi aquilo, porque a probabilidade de eu estar aqui é tão pequena e que não deveria ser. Então, eu gostaria que quem tem dúvidas a respeito de cotas, esse tipo de coisa, tem um monte de estudo falando. Só para exemplificar, eu passei em primeiro lugar no doutorado aqui na ecologia. E eu fiz 4 anos de cursinho para entrar aqui. Eu procurava THE no Google Tradutor quando eu entrei aqui na graduação. Então, é isso que eu gostaria de lembrar vocês, lembrar a gente. Obrigado. A gente queria perguntar se vocês querem fazer algumas perguntas agora para eles dois que falaram de pesquisa, ou a gente segue e faz as perguntas depois. Segue? Então... Bom, boa tarde a todas, a todos. Também quero agradecer muito o convite e a oportunidade de falar um pouco sobre o IB, né, um pouco sobre a nossa casa. Hoje eu estava fazendo as contas, faz 31 anos que eu frequento essa universidade, desde o meu primeiro dia como aluno de graduação, 24 anos como docente. Então é muito prazeroso falar sobre esse assunto que é ensino, né? Porque se tem uma coisa que une todos nós aqui, é a questão do ensino, né? Se tem uma coisa que eu aprendi ao longo desses 31 anos, é que todos os professores dessa casa, independentemente se são melhores ou piores professores, mais ou menos didáticos, não interessa, todos têm paixão por ensinar, todos têm tesão de fazer isso. Podem não fazer da melhor forma, podem não fazer da forma pedagogicamente mais correta, mas todos fazem com coração. E acho que então isso facilita muito o trabalho de a gente falar sobre ensino, né? E quando a gente chega nos 50 anos, e eu já passei dessa fase, a gente sempre faz essa reflexão, né? A gente olha no tempo humano, quando a gente está com 50 anos, a gente sabe que a gente tem mais ontens do que amanhãs, né? Mas o tempo institucional não, 50 anos ainda é o começo da vida adulta de qualquer instituição. Então dá tempo de a gente olhar para trás e projetar o futuro, mais ou menos no âmbito daquilo que o Lucas falou, e é um pouquinho nessa perspectiva que eu quero trazer a minha fala. Então eu vou trazer 2 olhares sobre ensino, um focado mais na graduação e outro um pouquinho na pós-graduação, e sobre 2 perspectivas, um olhar sobre o passado para a gente tentar discutir um pouquinho o futuro. E aí, quando a gente olha, então, para esse IB formador na graduação dos últimos 50 anos,
acho que a gente pode encher o peito e ter orgulho de dizer que o IB é o principal centro de formação de biólogos desse país. A gente, como professor, como membro desse IB, às vezes a gente tem um pouco de pudor de assumir isso, mas é fato, né? Nós somos o principal centro de formação, o principal e o melhor centro de formação de biólogos do Brasil. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Ao longo desses 50 anos, contando aí taxa de evasão, e diga-se de passagem que o IB é uma das unidades de menor taxa de evasão da USP, a gente formou aí ao longo desses 50 anos, no mínimo, 5 mil biólogos, né? E não são quaisquer 5 mil biólogos, acho que essa é outra questão. São biólogos em que a maioria está em posições de liderança, seja na área de ensino, seja na área de políticas públicas, seja na área de conservação, seja na área de pesquisa. Então, acho que esse é o melhor indicador do sucesso e da qualidade do nosso ensino, né? A qualidade dos nossos egressos. Então, acho que essa é uma questão para a gente pensar quando olha para trás. E é uma coisa que, às vezes, a gente, como professor e mesmo como membro da casa, a gente deixa de reforçar isso, né? 3 minutos? Ah, tá. Já vi aqui. Eu pensei que faltavam 3 minutos. A gente tem que reforçar mais isso, os nossos alunos têm que adquirir isso na sua identidade. Eu venho de uma casa que forma os melhores. Mais do que um motivo de orgulho, isso é um motivo de responsabilidade, né? Para além da formação dos biólogos lato sensu, acho que uma outra questão muito importante é que o IB também forma os melhores professores de biologia desse país, né? É uma pena que grande parte desses professores vá para o ensino particular, o que é natural na medida em que eles acabam oferecendo uma melhor oportunidade de remuneração. Mas, sem dúvida, nós formamos os melhores professores, né? E acho que é mérito do IB, em um momento da sua história, aí, na década passada, ter feito a opção pela aquisição no seu corpo docente de professores especialistas na formação de professores. Acho que esse é um dos aspectos que eu gostaria muito de ressaltar na história do IB desses 50 anos, né? E esse IB que também tem um histórico na formação, um histórico nas políticas públicas de ensino e de pesquisa, né? Resta reforçar que as diretrizes curriculares dos cursos de ciências biológicas que são emitidas pelo MEC, ou seja, o documento legal e oficial do MEC, ele é um espelho do nosso projeto político-pedagógico, né? Então, só uma pergunta, são 10 minutos, porque me falaram 10 minutos, e você está me dando 1 minuto? Ah, tá, desculpa. Não, era só para perceber, eu falei, eita. Bom, então, acho que isso é um aspecto que é muito importante de reforçar na nossa fala, né? Essa parte do IB como um formador de lideranças, como um norte nas políticas públicas de pesquisa, ensino. É uma instituição que repensa o seu currículo. Ao longo desses 30 anos que eu estou aqui, acho que a gente está no 4º, 5º currículo. Então, mudar sempre é uma evolução, é mudança, né? Então, acho que isso é importante. E um aspecto que eu queria ressaltar também é que, antes mesmo de a gente tocar nesse aspecto que já está tão atrasado de políticas inclusivas, o IB é um instituto que, desde sempre, abrigou a diversidade, né, entre seus professores, entre seus alunos. Eu tive a honra de ter, minha geração, e as que me precederam e as depois, de ter, por exemplo, professores negros no corpo docente, que não é muito comum, infelizmente, né? Se a gente olha várias unidades, isso não existe, mas contar com alguém do quilate do professor José Maria Namabes, da professora Maria Augusta Querubim, isso não significa que eles tenham sofrido menos preconceito e que a vida tenha sido mais fácil para eles, não, né? Mas significa que representatividade. Eu tenho certeza que os meus colegas negros, eles puderam se moldar e se mirar no exemplo desses professores. Assim como os homossexuais também, né? Desde que eu entrei aqui, é uma unidade em que isso não é quesito de seleção positiva ou negativa, é só um quesito de diversidade, né? Então, a gente faz questão de mostrar para os nossos alunos e para o mundo que diversidade sempre é bom, e não é só no campo biológico. Então, acho que isso é um aspecto muito importante do ensino que a gente traz. Com relação à pós, né,
Acho que eu não podia deixar de ressaltar o pioneirismo do IB na pós-graduação do Brasil, isso acho que em algum momento até já foi falado aqui, e falar dessa questão dos formadores de formadores. Muita da nucleação de novas instituições de ensino superior no Brasil, elas decorrem de iniciativa de ex-alunos, de ex-pós-graduandos dessa casa, né? Então, isso é um orgulho para a gente saber que somos a árvore que dá sementes para novas universidades, né? E acho que também nessa linha, o próprio fato de vários dos nossos departamentos terem encampado no seu seio a área de pesquisa e ensino né? Então, acho que isso faz parte também, é uma coisa que a gente tem que reconhecer como quase exclusiva do IB, antes do IB, eram muitos poucos os departamentos ou instituições que tinham, fora dos seus departamentos de educação e fora das suas faculdades de educação, áreas de pesquisa e ensino de botânica, ensino de zoologia, ensino de ecologia, ensino, enfim. E o IB foi pioneiro, ou é um dos pioneiros nesse aspecto. Então, acho que isso é algo a ser no nível da pós-graduação, da formação de novos formadores no ensino superior. Então, acho que esse é o aspecto importante que eu queria ressaltar quando a gente olha para trás. E agora, olhando para frente, para os dois lados, tanto na pós quanto para a graduação, acho que dois aspectos que eu queria ressaltar, tenho 2 minutos. Um é qual que vai ser o nosso papel no contexto do cenário de pós-graduação, de dificuldade de financiamento, dificuldade de bolsas, qual vai ser a nossa posição, né? A gente deve e é uma decisão que é nossa, institucional, né? A gente deve se sujeitar às políticas de fomento ditadas pelas agências de fomento, a gente deve, entre aspas, transgredir no sentido de ser um contraponto às atuais políticas de fomento e de estímulo à pesquisa nesse país, naquilo que não concordamos. A gente está tendo espaço para usar, para inovar e para criar na pós-graduação, que por excelência é o espaço de ousadia, de criação e de inovação. Esses são aspectos para a gente discutirmos. E na graduação, acho que pensar em que biólogos a gente quer criar nos próximos 50 anos, né? Qual que é o perfil desse biólogo? Aliás, a gente sabe formar esse biólogo para daqui 50 anos? Se sim, o que a gente vai ter que fazer para isso? Se não, o que a gente vai ter que fazer para isso? Num país mega diverso como o nosso, qual que é o papel social do biólogo que é formado aqui? Né? Que tipo considerando que o biólogo é, por excelência, o profissional que responde e que se responsabiliza por respostas ligadas à biodiversidade, desde o seu aspecto genético até seu aspecto ecológico. Que tipo de função social tem os nossos egressos, né? E como a gente possibilita isso a partir do nosso ensino. E por último, se a gente está preparado para receber os 50% de cotas que a partir do ano que vem a gente tem para receber. E quando eu digo preparados, preparados não só no ponto de vista da permanência dessas pessoas, são pessoas que elas não adianta só passar, a gente tem que garantir permanência. Estamos preparados? Né? Se não, o que a gente tem que fazer? Mas é principalmente numa outra perspectiva. Quando a gente fala de políticas de inclusão, a gente sempre está pensando na questão do quanto que a gente está proporcionando de bens para essas pessoas, o quanto estamos fazendo bem, incluindo essas pessoas. E a gente esquece do outro lado, que é muito mais importante, o que essas pessoas têm para contribuir com a diversidade e com essa amplidão de universo de conhecimento que a universidade representa. O quanto que pessoas como o Lucas, entrando na nossa graduação, na nossa pós, tem para contribuir com nós, professores, com os outros colegas, em termos de riqueza de conhecimento, ampliação de universo e ensino para nós todos. Então, acho que esses são os desafios para a gente pensar para daqui os próximos 50 anos. Desculpa por ter cedido um pouquinho o tempo e obrigado.
Bom, então, boa tarde a todos. Eu estou muito feliz também pela realização desse evento, por poder estar aqui. Como a Lígia falou, esses espaços são escassos, né, por vezes, e eu acho que, sobretudo no cenário atual de ataques à universidade pública, é muito bom que a gente tenha encontrado um tempo para celebrar os 50 anos desse instituto. E eu acho que mais do que os 50 anos desse instituto, vários foram criados nessa mesma reforma, né, então celebrar a universidade pública, de modo geral. Então, fico muito feliz com essa oportunidade, agradeço a Maria Alice, a Gabriela, ao Paulo e ao Igor, né, e as muitas outras pessoas que estiveram envolvidas por propiciarem esse momento para a gente. E eu queria começar a minha fala propondo que a gente fizesse uma viagem ao tempo, assim, indo lá para a década de 70, alguns anos depois da reforma universitária, talvez alguns já estivessem por aqui, não sei, e a gente vai... E aí vocês podem lembrar, mas quem não estava aqui, então, faça esse exercício, né, de pensamento de como era esse instituto. E a gente está, nesse cenário, numa aula do professor Renato Basile, né, do então Departamento de Biologia, turma do primeiro ano, e ele perguntou para os alunos ali, para os ingressantes, quantos queriam ser professores para aquela turma de 74. E daí 4 pessoas levantaram a mão, né, e aí a resposta dele foi, bom, tudo bem, não tem problema, esse cenário vai se inverter. Né? Vocês vão ver que esse cenário eventualmente vai se inverter até o final do curso. Essa história me foi contada na segunda-feira por 2 biólogos que eu admiro muito e que estavam nessa sala de aula. E ela é muito semelhante aliás, ela é praticamente idêntica à situação que eu vivi em 2014, quando ingressei na graduação, mas não era o Renato Basile, era o Paulo Sano, que estava nessa aula e que fez essa mesma pergunta, obteve uma resposta numericamente muito semelhante e que também falou para a gente que a tendência é que essa proporção talvez se invertesse ao longo do tempo, né? E de fato se inverteu, né? Agora que meus colegas estamos a maioria formados, essa proporção se inverteu. E eu quis trazer esses 2 episódios assim que estão bastante separados temporalmente, né? Mas que são muito semelhantes, para a gente pensar, então, já que o propósito é que a gente reflita sobre as contribuições do IB nesses 50 anos para a sociedade, eu acho que uma das contribuições que o IB oferece à sociedade, como o Paulo já mencionou, é a formação de professores, né, de ciências, de biologia para a educação básica. E a formação de sujeitos que vão ser professores, mas que, como a gente teve historicamente um curso de ingresso único, que nem sabem ainda que querem ser professores, né? E aí faz sentido essa pergunta, porque quando a gente entra, a gente tem essa possibilidade e nem precisa decidir de cara, né? Então, e aí a gente acaba por formar muitos professores, e professores de qualidade, como o Paulo falou, mas eu acho que por formarmos muitos professores é que a gente poderia aproveitar esses 50 anos mais do que comemorar os muitos professores que foram formados, mas refletir um pouco que professores que a gente quer formar e quais as implicações de sermos um instituto que forma tantos professores, né, e que tem esse ingresso único, como eu já mencionei. Porque a implicação desse ingresso único, e agora eu peço licença aos colegas, porque eu vou me dirigir muito aos professores que estão aqui, fico muito feliz em poder rever vários deles com quem eu tive aula. A implicação disso, para vocês todos, é que todos são formadores de professores, né? Esse não é uma tarefa que a gente pode deixar apenas para esse núcleo do ensino, que está aqui representado pelas 3, não é só para a faculdade de educação, mas todos vocês são formadores de professores, né? E eu gosto muito do verbo ensinar, porque ele é um verbo transitivo, né? Ele pede um complemento, ensinar sozinho não faz o menor sentido. Então, é um verbo que pede complemento, e um desses complementos é o quê? Né? Você ensina alguém e você ensina algo. E é sobre esse algo que vocês têm a responsabilidade de agir. Porque isso não vai caber tanto nem a esse núcleo, embora caiba em alguma medida, e nem aos professores da Faculdade de Educação. Nessa formação disciplinar, cabe a vocês, que estão aqui nas áreas, nos departamentos, e que estão oferecendo essa formação
os alunos. Uma parte da formação que a gente não pode negligenciar, que são os saberes disciplinares, né? Então eu acho que o convite que eu faço hoje para vocês é de usar esse momento dos 50 anos para fazer uma reflexão sobre essa formação que está sendo oferecida. Então, para esses licenciandos aqui do Instituto, que vão se tornar professores. O que eles têm aprendido? Como que a gente lida com essa característica do curso de ter um ingresso único, em que a gente está formando ao mesmo tempo o pesquisador e o professor que está lá no núcleo básico, né? E vários outros profissionais, aqui eu vou me concentrar nesses dois, se vocês me permitirem. Então, o que a gente tem ensinado? Né? O que é necessário, o que dentro das áreas que cada um de vocês atua, o que é imprescindível para esse professor? E essa não é uma resposta simples de ser dada, né? Não é uma resposta rápida ou fácil, que eu espero que vocês tenham, porque ela é muito difícil. E ela está sendo contestada, inclusive. Eu não sei quantos aqui leram a BNCC do ensino médio, que saiu ano passado. Mas muito me preocupa o fato de eu não conseguir enxergar ali, não sei qual foi a leitura de vocês, mas de eu não conseguir enxergar botânica e zoologia ali. Não é, Débora? Então, se a gente não está enxergando isso ali, então o professor não vai precisar ensinar. Será que faz sentido ensinar isso? Então, a solução é desistir, então, de ensinar isso para o professor, porque ele não vai ensinar isso para os alunos. Ou a gente vai ensinar de qualquer jeito, então. Né? Me parece que essas duas opções são muito ruins. E me parece que a gente teria que partir, então, para uma reflexão de por que esse conhecimento é importante de estar na escola, é importante de estar na educação básica. E essa é uma discussão que cabe também a vocês, os especialistas das áreas, né? Eu acho que a gente não pode quem não está na educação não pode se afastar dessa discussão. E eu acho que essa discussão cabe muito a quem está fazendo pesquisa, sobretudo porque está formando professores, está influenciando esse currículo que está sendo elaborado em várias esferas. Então, como o Paulo trouxe, 4º, 5º currículo que está sendo elaborado no IB, mas para além dessas reformas maiores que a gente tem aqui, periodicamente, eu acho que essa é uma reflexão, essa reflexão do que ensinar, por que ensinar. E já que você considera isso importante para esses professores em formação, como ensinar, qual é o melhor modo de pensar aquele ensino, de modo que ele favoreça a aprendizagem, essa é uma reflexão que tem que ser permanente e que ela acontece em muitas esferas. Ela acontece na esfera individual, nas aulas que você prepara e dá todo ano, acontece na sua disciplina, acontece no departamento, acontece no instituto, acontece entre institutos. Mas eu estou dizendo que ela acontece em muitos níveis porque eu sei que é difícil ela acontecer muitas vezes a nível de departamento e muito mais difícil a nível de instituto. Mas eu queria deixar o convite para que cada um individualmente fizesse essa reflexão antes de começar a planejar as disciplinas que vocês vão ter que ministrar no ano que vem. O que um professor precisa saber? Por que ele precisa saber isso? Qual que é a particularidade de ser um formador de professor? Obrigatoriamente, a gente não tem opção de não ser, né? E de pesquisadores, como isso se articula e como a gente dá conta dessas diferenças também. Então, eu sei que o IB também atua no ensino na pós-graduação, atua nas disciplinas para os outros institutos, né, que não vão formar biólogos, professores necessariamente, mas eu quis tomar esse espaço da minha fala para a gente pensar um pouco nessas questões. Pensar que o IB forma muitos professores e que essa formação de professores não pode ser, em hipótese alguma, deixada só para aqueles que estão ligados à educação. Né, aqui na palestra anterior, nas falas anteriores, surgiu a questão das dificuldades de se trabalhar a evolução, da negação da ciência. Será que os nossos professores estão preparados para lidar com essas questões? Né, e será que a preparação pedagógica, dissociada dos conteúdos, dá conta disso, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar muito quem é esse professor, o que a gente quer e como que a gente vai formar esse professor. Então, eu quis dirigir a minha fala para vocês, docentes desse instituto, aos quais eu sou muito grato pela formação que eu recebi nos anos em que eu estive na graduação, e fazer esse convite de manter essa reflexão sempre acesa, né? Eu acho que se alguém vier falar sobre ensino daqui a 50 anos, pode repetir tudo o que eu falei, porque essa não é, a gente não vai chegar num currículo pronto, ideal nunca. A gente precisa sempre pensar quem é esse professor que a gente vai formar. E eu convido vocês
a compartilharem essa responsabilidade com todos os outros docentes aqui do ensino, da Faculdade de Educação. Essa também é uma responsabilidade de vocês. E aí, por fim, eu queria terminar só citando rapidamente uma filósofa que vocês devem conhecer, que é a Hannah Arendt, que eu gosto muito e que, para mim, ela tem sido muito importante para entender a conjuntura atual. Assim. E ela se aventurou a falar um pouco de educação. Um pouco. E num escrito dela, chama Crise na Educação, ela termina esse texto, que é bastante provocador, e dizendo que a educação é o ponto em que a gente decide se a gente ama o mundo, se a gente ama o mundo o suficiente para tomar responsabilidade sobre ele. E mais do que isso, evitar que esse mundo caia numa ruína que seria inevitável sem a chegada das novas gerações, sem os jovens. A Arendt está falando do mundo de modo geral, mas eu falaria da ciência nesse caso. A ciência também enfrentaria uma ruína inevitável e o ensino não fosse a chegada dos novos. Então eu acho que a gente precisa tomar esse ato de amor ao mundo, amor à ciência, usando dessa palavra que ela coloca, que é a responsabilidade. Tomar essa decisão de se tornar responsável, e eu sei que vocês já são responsáveis, mas de aprofundar a reflexão na qual se calca essa responsabilidade da formação dos professores desse instituto. Obrigado pela atenção e a gente segue a conversa. Bom, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou fruto, nasci na vida profissional junto com o Instituto. Eu pertenço à primeira turma que se formou pelo Instituto. Entrei na Faculdade de Filosofia e saí no Instituto de Biociências. E passei muito tempo fazendo pesquisa, dando aula, sempre me envolvi bastante com ensino. Era um curso junto com o Mariano e outros membros do departamento que tinham essa visão voltada para um ensino diferenciado. Então, depois de um certo tempo, eu resolvi me aposentar. E eu queria, na verdade, mudar um pouco a direção do que eu fazia até então. E passei, depois da minha aposentadoria, a fazer extensão universitária, né? Me uni aí a um grupo do departamento que fazia materiais didáticos. Montamos uma série de materiais. E depois, de uma maneira muito mais organizada, sistematizada, financiada pesadamente pela FAPESP, passei a atuar como coordenadora das ações de educação e difusão do Centro de Pesquisa para o Genoma Humano e Células-Tronco. Quando eu fui convidada para falar, eu, muito diligentemente, incomodei vários colegas dos departamentos para me fazer uma lista do que se fazia de extensão universitária. E abri mão, hein? Abri mão de mostrar essa lista agora. Por que eu tive essa preocupação? Porque eu acho que de todas as atividades que o Instituto de Biociências faz, e faz muito bem, a extensão é a menos estruturada. Tá? Existe uma série de ações de difusão, né, de extensão, que ocorrem assim, esporadicamente. O Darwin Day, participação na Ciência e Tecnologia, na USP Profissões, enfim, são sempre ações voltadas para diferentes comemorações, né? Mas existe um grupo pesado de difusão, de extensão, que é feita dentro dos departamentos e que é muito pouco conhecido da comunidade em geral. Isso fica meio na moita, sabe? Não é uma coisa que está lá de uma maneira que, olha, eu quero saber qual é a extensão do IB agora, eu entro num lugar, num site e tal, e eu tenho acesso a tudo que é feito. Então, isso na verdade, não ocorre. Por quê? Não sei. Talvez porque não seja, embora a universidade seja um tripé,
ela tem que fazer pesquisa, né, ensinar e fazer extensão, a extensão é a menos cobrada, a extensão é a menos reconhecida, todo mundo se sente não obrigado a fazer extensão. E a extensão é uma coisa maravilhosa, eu percebi isso depois que eu passei a fazer, porque ela é muito gratificante. Eu me senti muito mais recompensada pelas ações de extensão que eu fiz nesses 20 anos depois que eu me aposentei, isso foi em 97, do que no período que eu trabalhei fazendo pesquisa e dando aula. Sempre gostei de dar aula, continuo gostando, mas a extensão tem um retorno, né? A saída para a comunidade, a interação com o mundo lá fora, né? Então, eu queria dizer que eu posso aqui elencar algumas coisas que são extremamente significativas dos diferentes departamentos. Eu vou dizer que o que há de mais comum entre todos os departamentos é o ensino de ciências. São cursos voltados para os professores que já estão na ativa, são cursos voltados para não só atualização, mas uma atualização de conteúdo, uma atualização pedagógica e uma instrumentalização para que esses professores consigam desenvolver atividades diferenciadas nas suas escolas, né? Então, o Instituto tem fornecido material para material conceitual, né? Apoio pedagógico e conceitual e material para esses professores. Então, o Departamento de Botânica, o número de ações do Departamento de Botânica é muito significativo, desde 2004, né, Débora? Ou 2004, que eles oferecem religiosamente aí um conjunto de cursos. Eles têm projetos diferenciados, né? O Flávio Berzés, que faz um programa legal com um projeto sobre costões rochosos. O Departamento de Biologia, né, de Genética, antiga Biologia, o Departamento de Genética oferece muitos cursos também para os professores, não só na época que o Mariano era coordenador do CEPID, né, do Genoma, que era bem mais pedagógico do que comigo agora, nos últimos 14 anos, que oferecem cursos que preparam os professores para atuarem dentro dos projetos que são oferecidos a eles. O Departamento de Zoologia também tem vários docentes comprometidos com ações de ensino, assim como o de Ecologia, né? A Daniela Scarpa agora montou toda uma estrutura de currículo e de cursos e de preparação para o município de São Paulo. Isso tudo no ano passado. Existem departamentos também que investem em extensão de atendimento à população. O Departamento de Genética tem um serviço de genética médica e aconselhamento genético, fundado em 1967 pelo Frota Pessoa, e que até hoje já atendeu 66 mil famílias ao longo dos anos, porque uma família ela não é atendida e depois esquecida. Cada vez que um novo membro com problema genético na família chega, ele é atendido, técnicas modernas são descobertas, né? Prognósticos são refeitos, né? Diagnósticos são feitos. Então, esse também é um serviço bastante significativo. Existem várias ações relativas a exposições científicas, exposição no metrô, exposição no Parque Ibirapuera, exposição no Museu de Anatomia Veterinária, exposições no Catavento, na Estação Ciência, no Parque Cientec. Então, existem muitas, não só em curadoria, como também em concepção, em projetos, junto à FAPESP, para financiamento desse conjunto de ações. Então, eu só acho que o Instituto poderia
se esforçar um pouco mais para que todas essas ações super valiosas, esquecido do laboratório de abelhas, da ecologia, que durante anos aí atendeu a população, né, com as abelhas sem ferrão, treinando monitores para mostrar, enfim, todo o processo de fabricação de mel. Então, eu gostaria que o Instituto, assim, é um sonho, que ele coordenasse um pouco mais, que integrasse um pouco mais as ações de extensão universitária. Que as pessoas que fazem extensão universitária não se sintam tão solitárias como eu me sinto. Embora eu tenha vários colegas com quem eu encontro no corredor, a gente conversa e tal, mas é um fazer extensão solitário. Embora exista apoio de estudantes e tal, que atuam como monitores, é uma coisa que eu acho que o Instituto poderia crescer bastante, porque tem potencial para isso. Isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Olá, gente. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Bom, eu agradeço o convite. Eu acho bom começar me apresentando. Eu sou a Bruna, eu sou aluna da licenciatura e do bacharelado aqui. E, com relação à extensão, eu faço parte da Estação Biologia desde 2016. E, com a Estação Biologia, eu tive a oportunidade de participar de outros eventos de extensão da USP. Então, Encontros Escola, o Vivendo a USP, USP As Profissões. E também eu faço parte da organização do Bio na Rua e do Bio na Remo, também desde 2016. E aí não está ligada a nenhuma entidade, a gente vincula mais o Bio na Rua ao CA. E aí eu acho importante trazer isso, porque a professora Eliana Dessen trouxe aqui as iniciativas de extensão mais relacionado aos docentes, aos departamentos, mas o Instituto tem uma atuação em extensão muito forte dos estudantes. Então, eu acho que nesses 50 anos é muito interessante a gente parabenizar a atividade dos estudantes em relação à extensão. Então, além desses dois projetos que eu falei, da Estação Biologia e do Bio na Rua, a gente tem a comissão organizadora da Semana Temática, que também existe há muito tempo, tem a comissão ambiental da Biologia, tem o coletivo de agroecologia, o Taiobas do Matão. Então, a gente tem muita coisa sendo feita pelos estudantes e para a extensão. Eu pensei em começar trazendo uma definição de extensão. Então, eu fui lá no Google e coloquei extensão universitária. E aí eu vou ler a definição que me apareceu. A extensão universitária é uma ação de uma universidade junto à comunidade ao seu redor, disponibilizando ao público externo o conhecimento adquirido com o ensino e a pesquisa desenvolvidos dentro da universidade. Eu achei essa definição bastante interessante, né? Então, a extensão ela disponibiliza o conhecimento que é produzido aqui na universidade ao público externo. E aí eu queria trazer um pouco da minha experiência com extensão. Uma vez no Bio na Rua, acho que foi em 2017, eu estava lá com um crânio de cavalo gigantesco do acervo do IB. E aí, tudo que eu sabia sobre aquele crânio é que era um cavalo, que era um mamífero e que ele era herbívoro. Eram as informações que eu tinha no momento, ainda não tinha feito vertebrados. Aquilo eu tinha acabado de aprender com um veterano, então eu estava ali com aquelas informações. E aí chegavam as pessoas, viam aquele crânio e pensavam, nossa, um dinossauro. E aí lá ia eu falar, poxa, não, isso daqui é um crânio de cavalo, não está extinto, existe aqui ainda na nossa época. E aí chegou um moço que ele chegou, bateu o olho e falou, isso é um cavalo. E ele me contou que ele trabalhou com cavalo a vida inteira. E naquele momento a gente ficou conversando sobre várias coisas que um cavalo precisa no seu cuidado. E foi um momento onde eu aprendi muito, porque até então eu só sabia que era um cavalo, que era um mamífero e que era herbívoro. E eu aprendi muito naquele momento, de verdade. E eu lembro dessa história até hoje. E eu fico pensando, como a gente pode dizer que a extensão é um jeito de disponibilizar o conhecimento, tendo em vista uma experiência como essa? E esse é um exemplo. Eu comecei a fazer extensão porque eu entrei na graduação porque eu queria ser professora, né? Eu tinha esse interesse, eu gostava das aulas de biologia, pensei, vamos lá, né? E aí eu achei que a extensão seria uma oportunidade de ganhar experiência, de ganhar prática e de aprender muitas coisas, e efetivamente eu aprendi. Eu aprendi a desenvolver material didático, aprendi a desenvolver atividade, eu aprendi a improvisar, que é uma habilidade muito importante quando você é educador. E
aí eu fico pensando, poxa, a extensão, ela me trouxe tanta coisa também, né? Ela é tão importante para mim. Como que a gente pode olhar para a extensão como se fosse uma coisa unilateral? É como se fosse uma coisa, a gente, universidade iluminada, levando alguma coisa para a população externa que está no escuro. E eu acho importante trazer isso para a gente refletir também sobre o que é separadas. Mas na prática, pelo menos na minha prática, na minha vivência, não é assim. Eu acabei de trazer experiência, exemplos de como a extensão foi importante para a minha formação e de quanto a extensão está relacionada com o ensino. Desde o começo, a Estação Biologia é um grande projeto de extensão que está muito ligado com o ensino. E não é só com o ensino. A pesquisa e a extensão, elas também andam juntas e, na minha opinião, elas devem cada vez mais andar juntas. Na Estação Biologia, a gente criou um GT de pesquisa. Então, com os dados das visitas que a gente recebe, a gente já publicou trabalhos, foi para congressos. A gente também publicou um trabalho sobre o Bionarremo. Então, como a gente tem contato das crianças que vão no Bionarremo, a gente voltou lá, entrevistou as crianças, fez todo um trabalho com eles. E a extensão tem um grande papel na divulgação da ciência, né? Então, o Lucas trouxe aqui da distância que a gente tem entre o que é produzido na academia e na sociedade. E eu acho que a extensão é uma ferramenta de aproximação. Então, nos últimos anos, no Bio na Rua, a gente tem feito a atividade Beco dos Cientistas, onde vários professores aqui do IB, do IO, do Museu de Zoologia, vão até lá e é o momento de falar sobre a pesquisa, sobre o trabalho do cientista, e tem sido muito rico. As 2 experiências que rolaram nesse ano e no ano passado foram incríveis, e a nossa intenção é manter isso cada vez mais. E ainda sobre isso, eu vou aproveitar para falar sobre uma outra coisa que também tem muito a ver com o que o Lucas trouxe, que o IB ele é uma abstração, né? Então, quem é o IB? Então, existe o grupo de alunos, os grupos de professores e os funcionários. E aí, em 2017, na Estação Biologia, uma escola procurou a gente porque eles estavam interessados em fazer um trabalho de aproximar as crianças, são crianças do ensino fundamental 1, 7 aninhos, da ciência. Então, eles queriam que a gente levasse um pesquisador, um cientista, para falar com as crianças, porque elas tinham muito aquela visão de cientista maluco, né? Então, um cara de cabelo grisalho, descabelado, fazendo coisas loucas. E aí a gente foi falar e chamar professores para participar dessa visita. E aí, foi aí que a gente percebeu que muitos dos professores com quem a gente falou não faziam ideia do que a Estação Biologia fazia. E a Estação Biologia existe há 30 anos, fez 30 anos no ano passado. Não é um projeto que surgiu ontem. E apesar dos professores saberem que ela existe, ver umas crianças por aqui, saberem que a gente faz atividades que recebe crianças, eles não faziam ideia do que acontecia lá. Atualmente, eu acho que a gente se aproximou muito mais, né? Tanto com essas visitas da Estação Biologia, que estão rolam desde 2017, rolaram em 2018 e rolaram esse ano também, e também com o Beco de Cientistas, então a gente também está entrando em contato com os professores, mas eu fico pensando quanto que isso é uma postura do IB, o quanto que realmente o Instituto sabe o que os alunos fazem de extensão, ou até mesmo o que os professores fazem de extensão e os departamentos. O quanto que isso realmente é uma ação do Instituto e quanto que o Instituto fortalece essa ação. E eu falei aqui só de alunos e professores, né? Eu nem tenho no mérito funcionários. Até porque a gente tem os funcionários terceirizados que são completamente invisibilizados. Então, acho que é uma outra categoria que a gente nem entra aqui. Eu acho que era isso que eu tinha preparado para falar hoje. Mais uma vez, agradeço o convite e obrigada, gente. Ah, perdão. Acabei de lembrar, eu tenho mais uma coisa que eu queria falar, que eu acho que também entra um pouco no que o Lucas disse. É muito importante, eu acho muito legal a gente estar aqui comemorando os 50 anos do IB, né, e toda a contribuição que ele teve, mas acho importante a gente pensar nos próximos 50 anos e que esse espaço seja um espaço que acolha as pessoas, onde as pessoas se sintam seguras e se sintam respeitadas também, principalmente as mulheres. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, gente, pelas falas. Agora a gente tem tempo para as perguntas e comentários. Alguém? Você chamou ali? Não. Tá, eu vou fazer, então, um pedido aqui para vocês comentarem, quem quiserem, sobre. Eu acho que a Bruna já iniciou um pouco o que eu tinha pensado em falar,
sobre, então, o papel dos funcionários nessa história toda, né? Porque o Marcelo já comentou na outra mesa um pouco da gente ter um papel de colaborador, um pouco de auxílio, por ter um papel, uma função mais básica, mas o básico também quer dizer essencial, né? E também tem a questão de muitos funcionários terceirizados, que a maioria são mulheres negras. Então, quanto que isso não reflete a nossa não inclusão da sociedade de fato. Então, eu pensei em pedir para vocês comentarem aí. Só no âmbito da pesquisa, quer dizer, o que seria de nós sem os funcionários, sem os técnicos? Eles acabam, como a gente não consegue contratar pesquisadores, eles acabam sendo o esteio, a memória dos nossos laboratórios. Sem eles, os alunos vão embora, muitas vezes não passam o bastão para o próximo, e eles são fundamentais para a nossa pesquisa. E eu só gostaria que existissem mais deles. A gente é uma espécie em extinção atualmente, realmente. Bom, eu acho que o que a Bruna falou foi muito importante em relação à invisibilização, né? Porque tem eu não lembro o nome, mas tem um trabalho famoso de um professor lá da psicologia que ele se vestia de funcionário da limpeza. E nem o pessoal do departamento reconhecia ele quando ele estava com o uniforme. Então, isso foi um trabalho que ele fez durante quase 10 anos. E eu acho que é isso. Quantos de nós conversa, quantos de nós a gente sabe dos nomes dos funcionários, a gente conversa, a gente traz experiência e fala assim, isso aqui é um laboratório de ecologia, isso aqui é um laboratório de botânica, sabe? Porque você falou a experiência com cavalo, assim, é muito legal você chegar na pessoa e falar assim, você conhece essa plantinha aqui? Ela sempre vai trazer informação, porque a gente é pessoas interagindo e com conhecimento. Então, eu queria falar que uma coisa que me fortaleceu muito no meu tempo e até hoje me fortalece aqui é a relação com os funcionários, que são as pessoas que eu me sinto mais à vontade, sinceramente. E é isso. Deixa esse aí. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Eu levo o microfone. Alô, oi, boa tarde a todos. Eu queria agradecer a mesa, que foi uma delícia ouvir vocês todos, né, Lígia, Eliana, Paulo, e principalmente os alunos. Eu não tive o prazer de conviver com o Lucas na graduação, mas tive a honra de conviver com o Lucas e com a Bruna, e vocês não têm ideia de como foi emocionante ouvir vocês aqui hoje. Realmente, a maturidade que vocês se colocaram, a propriedade, eu acho que é muito gratificante para a gente, professor, ouvir a fala de vocês com tamanha qualidade. Então, eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui hoje. Foi muito bonito. Eu queria colocar também, gente, a Helena perguntou, né, por que a extensão não aparece? Para mim, tem muito claro. Para mim, não é difícil de responder, não. É uma questão extremamente complexa, sem dúvida, mas, para mim, passa claramente pela valorização que é dada a extensão, né? Ninguém coloca no seu Lattes o que faz, apesar de existir uma aba no Lattes específica para isso. Existe lá uma aba de divulgação científica, de ações de extensão que a gente pode realizar. Agora, enquanto aquela aba não conta ponto, né, quando não for um critério da FAPESP ou do CNPq para que os projetos sejam aprovados, agora o CNPq tem isso finalmente, mas enquanto não for uma demanda, né, e uma norma geral, a gente não vai conseguir quantificar nada. A gente já passou vários formulários aqui no IB para a gente tentar quantificar o que fazemos e não conseguimos, né? Foi um trabalho em vão. Mas temos dados, por exemplo, de que o IB oferece, gente, anualmente 500 vagas para extensão. É muita coisa. 1 em cada 3 alunos nossos faz extensão. É bastante. A gente não pode achar que a extensão ela é menor, ela está perdida. Eu cansei de falar que é o tripé manco. Não é, não é. A gente precisa parar de falar que a extensão ela é o ponto fraco. A gente não pode mais falar isso. Olha aqui o que a Bruna está falando. A quantidade, a gente tem 11 coletivos no IB de extensão, né? Só não vê quem não quer agora, entendeu? Eu acho que a gente tá muito claro o que a gente tem produzido aqui dentro, né? Eu acho fundamental, desculpa se eu estou aqui sendo muito incisiva, mas a gente não pode mais considerar a extensão como um patinho feio, né?
A gente tem 50 anos aí de IB fazendo extensão de qualidade, né? Agora, a gente precisa reconhecer isso, a gente precisa querer enxergar isso. Né? Bom, meninos, eu peço desculpas, eu ouvi algumas coisas porque eu estava aqui do lado, mas depois nós vamos ter, os vídeos todos vão para o nosso site, então a gente vai poder assistir novamente, tal, mas algumas coisas de que eu ouvi falando em nome da diretoria, né? Você tem razão, Bruna, quando você fala que a gente realmente a gente não vê. Até eu ir para a diretoria, eu não conhecia realmente a dimensão da extensão, apesar da minha sala ficar em frente à sala do Flávio Berches, que é um grande... E da gente discutir o tempo todo e tal, mas eu não tinha essa noção, que depois eu aprendi mais quando eu entrei em contato com a comissão de extensão, principalmente com a Alessandra, que a gente começou a ver as coisas. Mas um ponto que você colocou, que o IB é uma abstração, esse é um pouco realmente do sentimento que a gente tem, né? Que existe essa desconexão. Então, quando nós entramos na diretoria, uma das metas principais que nós temos é diminuir, talvez não acabar, mas diminuir com essa abstração, né? O IB conhece muito pouco a si próprio, o IB não sabe o que ele é, né? Então, a primeira coisa que a gente começou a fazer, hoje a gente expôs um vídeo que eu acho que mostra um pouco a cara do IB, mostrou muito bem, termina com a extensão, né? Eu acho que a extensão tem um problema... Aí quando a Alessandra quis colocar essa questão de colocar o formulário, né, eu achei muito importante, porque a Alessandra tem razão, enquanto nós não numerificarmos e não valorizarmos as atividades de extensão do mesmo jeito que a gente valoriza as atividades de pesquisa, ela vai ficar esquecida. Então, mas a boa notícia é que, conversando com a reitoria, a gente nota que esse é um ponto central. Ainda não aparecem decisões muito claras, mas assim a noção que eu tenho quando a gente conversa com os outros diretores e com o reitor, o vice-reitor, ou se vocês conversarem comigo, eu também penso assim, é que em pesquisa a gente está confortável. Em graduação, a gente está mais ou menos confortável. Nós estamos meio assustados, né, Rosana? Porque a coisa está andando muito rápido. A extensão nossa, ela simplesmente é invisível, realmente. Então, nós estamos abertos para tornar, né, a extensão mais visível. Nós vamos ter que arrumar um jeito de fazer o pessoal preencher as coisas, porque eu acredito que se nós preenchermos os formulários de extensão e mostrarmos o que todo mundo faz... nós vamos nos assustar com a qualidade da extensão. Então, aí precisamos realmente de uma força-tarefa. Tem a nossa comissão, que é uma comissão superativa, né? A pró-reitora foi um sinal hoje, né? A professora Cidinha esteve aqui de manhã e já várias vezes a gente tem conversado. A pró-reitoria de extensão tem um interesse muito grande no IB, né? Eu acho que é a nossa oportunidade. Um projeto que a gente tem, que na diretoria, vamos ver se dá certo, já pedimos dinheiro para a reitoria e parece que vem o dinheiro, tem um espaço de um projeto que eu chamo o Centro IB Sociedade, que não é só extensão. A pesquisa tem que fazer mais extensão. A pesquisa tem que ir lá e catalisar melhor a extensão, para que as pessoas se interessem também em mostrar. Se nós conseguirmos isso, seria nesse prédio antigo, tem uma parte que está bem preservada, está bem legal, tem estacionamento, tem tudo, nós já discutimos bastante isso. Hoje, conversei com a pró-reitora, então vamos ver se agora a gente traz ela aqui em começo de janeiro, e vamos olhar isso, e estamos angariando dinheiro que vem da reitoria, dinheiro que vem da pró-reitoria de extensão. Então, é um ponto de ataque muito forte. O primeiro ponto de ataque físico que a gente teve que fazer foi na graduação. Ainda falta, como vocês veem, falta um monte de coisa, mas esse som vai ser trocado, já está tudo decidido, a comissão de pesquisa, cadê a Renata? Está aí? Já tá até comprado, acho que a gente vai mexer, vamos melhorar as coisas, e melhorar na graduação. O ano que vem a gente ataca na parte acadêmica e olhando principalmente a extensão.
A vantagem da extensão que nós temos aqui é que a nossa graduação, as duas estão até sentadas lado a lado, a nossa comissão de graduação é muito próxima da comissão de extensão, trabalham muito juntas e vocês, os coletivos são fabulosos, realmente, eu acho que os coletivos do IB são fabulosos. Nós colocamos a atividade da IB, você viu o filme? A atividade da Bio na Rua, no fim do filme, é o que termina o filme com vocês, com os alunos, né? E colocamos bastante as questões de extensão como a nossa ponta para a sociedade. Uma outra coisa, eu ouvi desde de manhã, eu ouvi desde de manhã o pessoal falar em desigualdade, porque porque as mulheres são discriminadas. Pode ser até que na diretoria, né? A professora Hoffling está aí ainda? Não, já foi. O IB, se vocês olharem os dados do IB, o IB é totalmente equilibrado na graduação, na pós-graduação, na pesquisa, em todos os níveis a gente tem o mesmo número, um pouco mais de mulheres do que de homens. Então eu uso o IB como um exemplo. Se alguém falar que tem discriminação, eu vou falar, na biologia não. A biologia já chegou nesse nível. Precisa chegar mais em questão, né, de ter diretoras, né, de ter mulheres na diretoria, talvez, e tal, mas esse ainda é um ponto que falta. Mas aqui as mulheres e homens têm a mesma percentagem, as mulheres e homens ganham o mesmo salário. Então, se é para alguém reclamar de mulheres, tem que reclamar fora e olhar para nós como exemplo, porque nós já atingimos um patamar muito bom, quase 100% talvez. A gente tem o IB Mulheres, a gente cuida das mulheres, a questão racial também, com as cotas, o IB é a favor disso, tem trabalhado nisso. Então, acho que o nosso instituto é um bom exemplo nesses vários casos e bem alinhado com os tempos modernos. Boa tarde, boa noite a todos. Eu vim de uma outra universidade, né? Fiz graduação fora, vim fazer a pós aqui. E quando eu cheguei aqui, eu vi que a noção de ensino, pesquisa e extensão é muito diferente aqui da USP do que lá na Unesp, que é onde eu fiz a graduação, né? Mas eu vejo que os discursos são muito parecidos, da ideia de juntar, assim, né, o tripé, né? Porque o tripé, ele se junta na ponta, né? Não fica separado, assim, né? E eu acho que um grande desafio, assim, né? É uma pergunta meio provocação, o pessoal da mesa, quem mais quiser colocar algum ponto, né? Porque a gente... É muito legal, assim, ter esses números, né, dos projetos que ocorrem, né, da questão da equidade de pessoas que tem, assim, mas eu acho que os números nos mostram muitos, mas eles mascaram algumas coisas, assim, né, que estão ali por trás, assim, né. E eu acho que quando a gente pensa em juntar ensino, pesquisa e extensão, eu vejo que o cientista, ele não tem que ir para a comunidade para falar o que a gente sabe e dar as respostas do que a gente sabe, assim, né. Mas acho que a gente tem que ir um passo antes, que inclui a própria questão da formulação do método científico, né? Que é saber o que as pessoas querem saber, né? Então, na verdade, a gente não tem que ir para dar respostas, a gente tem que ir lá para saber quais são as perguntas, né? Então, eu acho que esse é o principal link para conseguir unir pesquisa e extensão, né? É saber o que as pessoas querem saber e a gente usar a melhor coisa que a gente tem, que é o domínio do método científico, ou dos métodos científicos, para levar essas respostas científicas para as pessoas, né? Falar, ó, a ciência é capaz de falar sobre isso, sobre essa sua questão, né? No entanto, tem um abismo enorme, né, entre sociedade e universidade para a gente poder fazer isso, assim. Esse abismo se torna ainda maior e muito mais difícil de fazer quando os professores poderem saber, né, qual vai ser a pergunta do meu próximo projeto que eu vou mandar para a FAPESP, para a CAPES, e o quanto que essa é uma pergunta que é de relevância para a sociedade, assim, né? Eu acho que esse é um grande desafio, assim. Eu acho que esse é um dos pontos centrais para conseguir unificar, né? Inclusive trazer demandas, né? Demandas raciais, de gênero, de sexualidade para as pesquisas, né? Quando cabe, assim, né? Como o foco da pesquisa mesmo, como a pergunta central ali, a hipótese que você vai testar está permeando essas demandas que a sociedade traz, assim, né? Então eu jogo essa provocação para a mesa, assim, para ouvir os comentários a respeito disso, assim, da possibilidade dessa unificação, né? E aí o ensino vai estar permeado por tudo isso, assim, né, com a própria questão dos alunos trabalhando, assim, mas é que eu vejo que a pesquisa e a extensão, elas se unificam quando a gente vai na questão que nós não vamos levar respostas, a gente tem que saber as perguntas que as pessoas têm, né. Eu queria saber algum comentário aí da mesa, assim, não é mais uma provocação, não uma pergunta em si, assim, né.
Desculpa, qual que é o seu nome? Renan, eu concordo com você, acho que é super importante esse aspecto de verificar que perguntas as pessoas têm, né? Acho que eu tenho feito isso bastante, inclusive assim, como elemento de pesquisa, né? Como ponto de partida de pesquisa. E aí acho que, sei lá, uma contraprovocação, na verdade, à sua fala, é que, sim, é verdade, acho que isso resolve uma parte da questão, que é essa aproximação da ciência com a comunidade lato sensu, assim, com as pessoas de uma forma geral. Só que se a gente fica, acho que, só nisso, ou se detém nisso, eu acho que a ciência e o ensino eles perdem uma dimensão que é muito importante, que é mostrar para as pessoas que o mundo vai além do que o muro do quintal da casa dela. Então, eu acho que a ciência e a educação elas têm esse poder, né? Que olha, legal, eu quero muito explicar para você, posso tentar junto com você descobrir a resposta para a sua pergunta, mas quero te mostrar uma outra coisa também, né? Vamos além, porque é só assim que acho que a sociedade vai crescer cientificamente, educacionalmente. Então acho que uma coisa não exclui a outra. Acho que pode ser um bom ponto de partida, mas ele não pode ser um ponto de permanência. Ele tem que ser um ponto de partida justamente para mostrar que a ciência e a educação tem essa dimensão de ampliar horizontes. Boa tarde, boa noite. Meu nome é Augusto. Queria primeiro agradecer as falas, foram ótimas. E eu sou aqui do Laboratório Sistemático, eu também não fiz a graduação aqui nem o mestrado, vim fazer doutorado e agora estou fazendo pós-doutorado, então minha visão é de quem é de fora. E na verdade é mais um questionamento, pensando no cenário atual que a gente está inserido hoje, que é um cenário de desvalorização da educação, desvalorização da ciência, e umas iniciativas que eu acho que são ótimas, certa medida da USP, né, fazendo aquele do prêmio do vídeo da pós-graduação, que faz essa tentativa de aproximação da ciência com o público em geral. E hoje a gente tem também um movimento da CAPES, que está buscando avaliação de projetos e trabalhos hoje que tem uma ciência mais aplicada. E dentro desse sentido, a gente está vendo hoje uma demanda da sociedade sobre uma ciência em que elas possam literalmente entender e ver uma aplicação disso no cotidiano delas. E, de certa medida, eu vejo que essa falta de valorização, ela é nossa culpa também. E aí eu queria saber de vocês de que maneira a gente consegue fazer essa aproximação utilizando aí as ferramentas que a gente tem através da extensão, do ensino, e também projetando isso mais para frente, quais são as iniciativas que a gente poderia ter e refletindo quais as mudanças que a gente poderia fazer nesse sentido, de aproximar realmente e de maneira eficiente o público em relação à universidade e o que está sendo feito aqui, e às vezes deixar um pouco de lado dessa posição que eu vou te ensinar. Né? Então, deixar de ser muito detentor do conhecimento, a gente tentar mais compartilhar isso. Eu acho que a questão que você traz é bastante complexa, né? E assim, eu sou um pouco cético, talvez, em relação ao que a gente consegue fazer com essa geração que já está aí, que está adulta, né? E eu não estou dizendo que a gente não tenha que agir de modo algum, ou mesmo com a geração que já está na escola, né? Que está sendo educada pelos professores que estão na escola hoje, porque o valor que se atribui à escola e à educação não é mais o mesmo que já foi um dia, talvez, né? E digo isso assim, tem muitos discursos competindo com o discurso do professor, por exemplo, né? Então, a gente tem o discurso desses youtubers que são super famosos e que negam a ciência e Cruzeiro da Terra plana e coisas desse tipo, né? E eu acho que uma grande parcela dos professores que estão na escola hoje
não estão preparados para lidar com essas questões. E eu não estou querendo aqui culpar esses professores, mas eu estou querendo voltar para a minha reflexão da formação do professor, né? E a formação de muitos desses professores que estão na escola hoje, sobretudo na rede pública, é muito precária. Foi à distância, foi em cursos muito rápidos, né? E eu entendo que para eles isso representa uma possibilidade de mudança de vida. Então aqui eu não estou querendo atacar esses indivíduos de modo algum, mas isso tem um efeito, né, no profissional que está lidando com essas crianças na escola para tratar de questões de negar a ciência, de não ver valor nessa ciência que é produzida, não ver aplicação, como você colocou. E para que elas vejam isso, elas precisam entender também como essa ciência funciona, né? Entender como essa ciência funciona é uma coisa bastante sofisticada que o professor precisa dominar, né? E se ele não domina, a coisa começa a ficar complicada. Então, assim, eu queria acreditar mais assim no poder que a gente tem, assim, espero que alguém tenha alguma fala que me convença, assim, no poder que a gente tem para resolver essa situação dessa geração que já está aí, mas eu tenho muita fé na força da educação, né? Mas aí eu acho que passa por tudo que eu falei, da gente repensar a formação docente, né? E repensando a formação docente, a gente tem condições de oferecer uma educação de qualidade que faça as pessoas entenderem o que é a ciência, como ela é produzida, né? E entenderem os limites também da ciência e para que elas não tenham também uma postura tão combativa, né? Porque nessa tentativa nossa de querer mostrar o valor da ciência para as pessoas, muitas vezes a gente dá um belíssimo tiro no pé e reforça as visões negacionistas delas, né? Então, é muito sofisticada, assim, o tipo de ação que a gente tem que ter. E a gente precisa pensar muito sobre ela e eu acho que investir na formação. Só rapidamente, que eu acho que isso é interessante, porque mostra essa interação do tal do tripé, porque a história da divulgação científica é fundamental para isso. A gente conseguir traduzir para a sociedade o que é ciência, qual é a importância, porque é inacreditável a desvalorização não só da educação, mas como da ciência, num país que quer fazer a economia fazer o quê sem investir em ciência? Né? E é incrível, a gente não sabe disso. Quer dizer, o Luiz Davidovich, da Academia Brasileira de Ciência, ele tem umas palestras incríveis em que ele mostra como países em épocas de crises econômicas, eles aumentam o investimento em ciência, porque isso é uma forma sustentável e orgânica de você fazer a economia crescer, e a gente não sabe disso. Agora, qual é o papel da gente dentro das nossas atividades de extensão, de educar a população, de conseguir passar, porque quem decide isso vai estar muito atento ao que a população está pensando, deveria estar, né, para ser eleito. Então, quer dizer, a gente volta a essa história de não dá para fazer pesquisa sem estar preocupado com a extensão e com o ensino, porque essas coisas, uma alimenta a outra. Então, assim, na verdade é um contraponto até a fala do Lucas, que espero que também ajude nessa resposta, mas o que eu vejo é que a questão, por exemplo, do professor ou da formação do professor ligada a essa questão, ela é uma questão super complexa na medida em que a gente está falando de um diálogo intergeneracional. E, por exemplo, a minha geração, ou mesmo a geração, sei lá, algumas que vêm depois, elas têm uma forma de comunicação que é totalmente diferente da geração que está vindo, que é uma geração visual. A minha geração, ela é a geração da pesquisa e leitura. Eu procuro no Google texto. Os meus filhos procuram imagem. Eles procuram YouTube. Eles não procuram Google. E aí, essa nova geração, ela é mediada pela imagem. A gente não tem esse poder de comunicação. Então, é muito difícil a gente querer que os nossos professores, ou nós mesmos, consigamos, de alguma forma, atingir essa mesma forma de diálogo, né? Então, o que a gente tem que fazer, o que eu vejo assim, é fazer o caminho inverso, é procurar caminhos de diálogos nos quais a gente possa, de alguma forma, conversar, e que não vai ser exatamente da mesma forma. Eu não vou conseguir vencer um youtuber, né? Nem vou tentar.
Então, ou a gente forma youtubers, né? Assim, ou fala assim, ó, que legal, você sabe fazer isso, eu não sei, mas na verdade isso é uma forma de comunicação. Então a gente talvez tenha que dar esse norte para os nossos jovens, né? Para fazer coisas que a gente não sabe. Nossos pais não sabiam fazer coisa que a gente faz. Então é a mesma coisa. Acho que não sei se talvez a gente tenha que formar professores aptos e capazes nisso. Acho que a gente tem que formar professores atentos a essa questão, que fale, ó, eu não sei, mas você sabe, bota lá, te lanço na pesquisa, você que vai... Como a gente faz... O Mariano, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim, a gente só aprende de verdade no pré e na pós-graduação. Que são os dois únicos momentos em que a gente quer aprender. Todo o resto é alguém falando para a gente o que a gente quer, precisa aprender. Então é mais ou menos isso. Você fala assim, olha, pessoal, você quer aprender isso? Dá um jeito de transformar isso em comunicação, sei lá, não sei se é... Deu para entender? Comuniquei. Eu queria só complementar um pouquinho também a fala que eu concordo bastante. É Augusto, né, esse nome? Augusto, eu acho que a gente pode contribuir fortemente na academia, enquanto local de produção de conhecimento, produzindo conhecimento sobre isso. Então, a gente não tem respostas prontas para falar como que a gente vai fazer esse diálogo com a sociedade, né? A gente é sociedade, a gente não pode esquecer disso, né? Nós também somos sociedade. A gente tem muita pesquisa fora, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, mudanças climáticas, esse assunto é bastante polêmico. A gente vê que não adianta só esse modelo que você está falando, né? Que você está até acho que criticando, que é o modelo de déficit. Eu tenho conhecimento aqui, eu vou informar a população sobre as mudanças climáticas, o que está acontecendo. E aí, se eu informar corretamente, se eu fizer uma boa divulgação científica ou uma boa formação de professores que vão fazer isso para mim, eu vou conseguir convencê-los de que isso é um problema. Só que quando a gente vai pesquisar isso, e aí a gente não tem pesquisa no Brasil fortemente sobre isso, temos poucas ainda, mas lá fora a gente já tem bastante, a gente vai ver que não é uma questão de informação. A psicologia cognitiva não ajudou a gente nisso. Não é uma questão de ter acesso à informação. Qual que é? Você vai para a psicologia cultural. Qual é o problema lá? É político. Pessoas que são de partidos conservadores vão negar as mudanças climáticas. Pessoas que são de partidos liberais vão falar que existem as mudanças climáticas por causa do homem. Então, a questão é muito mais embaixo, né? Não é só uma questão de formação. E isso é fato. Sempre que tem uma crise anti-ciência no mundo, aí se chama, né, a educação e a divulgação científica para resolver o problema. E a gente não vai dar conta. Não vai dar conta. Eu acho que cabe a gente, universidade, construir conhecimento sobre isso. Né? A gente tem que aprender como que a população brasileira reage a essas questões. A gente não pode pegar modelos estadunidenses para explicar o nosso país. A gente tem que ter pesquisa aqui dentro. Então, eu defendo assim, que o papel da educação e da comunicação é, inclusive, fazer pesquisa sobre isso e a gente pensar em como a gente resolve nossas questões locais, né? Que não dá para a gente generalizar. E lembrando que o ceticismo contra a ciência ele é multifacetado. Não dá para a gente achar que antivacina é a mesma coisa que terraplanismo, que é a mesma coisa que mudanças climáticas, né? São problemas, cada um com a sua complexidade, né? Posso ficar só para comentar o mesmo assunto? Já passo para você? Ou, no mesmo pode, tema? Eu vou mudar de assunto. É só rapidamente. Essencialmente, a minha visão é muito parecida com o que a Lê acabou de falar. Só eu queria compartilhar com vocês duas coisas. Primeiro, Paulo, nós temos alguns dos melhores youtubers do Brasil em biologia, que saíram daqui, da nossa escola. E isso não está resolvendo. Então, é um assunto complexo. Que nós vamos ter que lidar, talvez, que eu acho que não vai resolver simplesmente a gente divulgar. Essa é a ideia que está todo mundo falando, porque parece mais fácil. Nós precisamos, de fato, entrar no problema nos moldes que a Alessandra comentou agora. Eu vou dar um dado para vocês. Na Academia de Ciências do Estado de São Paulo, nós fizemos um estudo da primeira década do século XXI. Pegamos o número de pesquisadores e a qualidade da ciência, quantos papers, cada mesorregião, né? Não sei se vocês sabem, mas o estado de São Paulo, a melhor divisão que você pode ter para olhar dados são as mesorregiões. Então nós pegamos o número de população, etc., e pegamos o IDH. Não sei se vocês sabem que o IDH médio, que a gente vê o número, ele é dividido em 3. Né? Um IDH relacionado à saúde, um IDH relacionado à parte econômica e um IDH relacionado à educação.
Então, eu peguei o número de pesquisadores das mesorregiões e comecei a fazer correlações com os IDHs. Então, se você pega o IDH de economia, a correlação dá 0,73. Se você pegar o de saúde, ela vai dar 0,69. Primeira década do século XXI. Se você pegar agora o IDH de educação, não tem correlação. A ciência produzida no estado de São Paulo, na primeira década do século XXI, não influenciou, de alguma maneira, a educação no estado. Então, eu acho que ali tem um problema a ser olhado. Tem vários problemas que nós detectamos, mas ali tem um problema muito grande. Quer dizer, a comunicação grande, importante da ciência, de alguma maneira, não chegou até a educação. Aí, quando você pega a saúde, está tudo bem, está bem razoável. Quando você pega a economia, está bem razoável, na indústria, nós vamos olhar tudo isso, está interessante. Mas não a educação. Então, talvez a gente tenha que dar um passo para trás e olhar o problema de uma visão um pouco mais macro, né? Porque senão nós vamos desperdiçar um tempo enorme divulgando coisas que as pessoas não querem ouvir, né? Então, essa também é uma provocação, né, para a gente pensar a respeito. A maior parte dos estudos, em termos mundiais, né, quando a gente vê quanto tempo demora um conhecimento depois do momento em que ele é produzido, ou seja, que ele sai publicado num paper e ele atinge a educação básica, o tempo médio é de 11 a 13 anos, 10 a 13 anos mais ou menos, né? Então, se a gente pegar uma década, essa talvez possa ser uma explicação, não tenha tido tempo suficiente ainda, talvez. Foi bom que você lembrou, esqueci de comentar uma outra coisa. Existe um autor chamado Ray Kurzweil, que todo mundo deveria ler, que é chamado A Singularidade Está Próxima. Nesse livro, ele usa mais a computação, né? Um outro problema que nós temos, e é relacionado com o que o Paulo acabou de levantar, é que o conhecimento está sendo produzido de forma exponencial agora. Nós estamos subindo na curva exponencial. De tal maneira que dizem o seguinte, que em um mês, o conhecimento dobra. Então, quando o Paulo sai de férias, quando ele voltar, ele já não conhece metade do que estava lá, já não tem acesso a metade. E isso tem a ver, quer dizer, a velocidade, eu acho que você colocou um ponto muito interessante. A velocidade de transmissão do conhecimento, seleção do que é relevante e transmissão desse conhecimento, ela vai através da extensão para os adultos, etc., e vai através da graduação, né, para os alunos. Então, com relação a isso, eu acho que o professor ele tem que formar e não informar. Já que o conhecimento dobra, se você pegar a escola básica, não adianta você querer ir atrás, correr atrás. Você tem que ensinar a ciência como ciência, que é o que não acontece. A maioria dos professores, não estou falando dos alunos que saem desse instituto, estou falando da grande maioria dos professores que atualmente estão nas escolas públicas. Eles não foram formados para ministrar, né, disciplina científica como tal. Eles simplesmente são reverberadores do livro didático, mais nada. Então, aí é um problema. Nós teríamos que refazer a formação, né, melhorar a formação desses professores, trocar o pneu com o carro andando. Oi, meu nome é Natália e eu não tenho uma pergunta realmente, é mais uma reflexão. Daí eu queria aproveitar esse momento que a gente está usando para informar coisas que acontecem no Instituto, para contar que recentemente a gente formou um grupo de trabalho para repensar a distribuição das cotas no IB. E eu acho isso muito positivo, porque a gente vai olhar para o perfil dos alunos que estão ingressando no IB pelas políticas de cotas, para conseguir pensar numa maneira de distribuir de uma forma que seja mais adequada ao ingresso das pessoas. E aí eu estou falando isso no sentido da fala do professor, que disse o quanto que a gente tem que olhar pensando o quanto as pessoas têm a contribuir. E realmente, mas uma coisa que me passou na cabeça é que a gente não olha para um aluno branco e pergunta o quanto o ingresso dele no vestibular
ou na universidade tem a contribuir, né? Então, não faz muito sentido para mim que a gente tenha isso em mente quando a gente pensa no porquê um aluno ingressante de uma política afirmativa tem a contribuir. Porque políticas afirmativas não tem a ver com quanto uma pessoa tem a contribuir, sim com o direito dela de estar no espaço que é uma universidade pública. E que essa pessoa não teve por uma série de questões de desigualdade de oportunidade que a gente bem sabe ou deveria saber. E outra coisa que eu queria só ponderar é que eu não reconheço o IB como uma excelência, pensando na questão das políticas afirmativas, porque, olhando só para as estaduais, a USP foi a última universidade a aderir a políticas de cotas. E, para mim, ela fez o mínimo, que é seguir a lei de cotas. Que a gente tem isso nas federais, a gente tem isso na Unesp e na Unicamp, e a USP foi a última. Então, não acho que o IB seja um exemplo nesse sentido. Inclusive, foi uma batalha muito grande para a gente conseguir essas políticas afirmativas dentro do Instituto. Eu acho que isso sim tem que ser celebrado. E acho que, para além disso, eu acho que enquanto a gente enxergar as políticas afirmativas dessa maneira, não vai funcionar, porque a gente só está nessa posição de dar espaço a alguém, e isso não é legal, a gente não está dando espaço para alguém. A gente está assegurando que as pessoas tenham direitos de estar numa universidade pública. Então, enfim, não é uma pergunta, é só uma reflexão realmente. Bom, eu queria complementar o que a Natália disse, que o objetivo das políticas afirmativas é em relação às pessoas negras, é acabar com o racismo. Então, enquanto o racismo não for extinguido, isso não vai estar resolvido. E enquanto essa sala e o IB e a USP como um todo representar o que é a diversidade na sociedade, isso não vai estar resolvido. E, como o professor Paulo muito bem falou, não é só as cotas, também é a permanência. A gente tem, enquanto o ano que vem vai ser implementado, no ano que vem é os 45%, né? Que vai ser separado para estadual, né? E no ano que vem já é 50%, né? Isso, era essa que eu queria confirmar. Enquanto a gente tem esse avanço, a gente tem os prédios do CRUSP, que são é o A, o A1, B, C, D, E, F, G. 8 prédios, com 2 funcionários de manutenção. O bloco C, que está destinado à pós-graduação, teria 6 cozinhas, que é uma por andar, porque são 6 andares, nenhuma está funcionando. E é proibido ter fogão dentro dos apartamentos. Então está longe de ser resolvido. E sem permanência, o pobre periférico negro não se mantém aqui. E é isso. Desculpa, mais uma coisa. E eu tomaria muito cuidado, enquanto homem, de falar que a questão de gênero está resolvida também. Porque o que eu ouço das mulheres é que não está resolvido. Acho que só pontuar um pouco o que você falou. Na verdade, essa fala da contribuição, ela não é minha, né? Ela é da professora Eunice Prudente, a primeira mulher negra a ingressar como docente na Faculdade de Direito da USP, que é uma faculdade eminentemente formada por homens brancos. E é ela que traz e defende essa ideia, e eu acompanho nesse pensamento, de que a universidade, quando ela propõe a política de cotas, ela só se olha como alguém que está fazendo um favor, e é justamente o contrário. É essa a questão que eu queria trazer, que não existe favor, né? Existe direito, que tem que ser garantido de uma forma socialmente democrática a toda a população. Então, ela que defende que as pessoas que, ao invés de a universidade ficar pensando, olha aqui, o que eu estou fazendo de bem para essa gente, a universidade teria que olhar e falar, olha o quanto essas pessoas têm a contribuir com as suas histórias de vida, com a diversidade, para o que a universidade é hoje. Porque, na verdade, o que a gente tem em termos de universidade é que nem colégio particular. Em colégio particular, você percebe que não existe diversidade nenhuma, porque os pais colocam os filhos no colégio que partilham os mesmos valores da família. Então, essas crianças, elas não convivem com nenhuma diversidade.
E acho que na universidade é o momento em que as pessoas, os alunos de uma forma geral, têm o primeiro contato, principalmente esses que vêm egressos de escolas particulares, com o que é de fato a diversidade. E de uma forma muito pequena ainda. Então, de fato, tem uma dissertação de mestrado de uma moça que chama Maria Luísa Rosas, e ela tem uma frase que ela começa a dissertação e diz: a cor da universidade não é a cor da sociedade. Né? E ela faz justamente esse cotejo entre políticas de cota e representatividade das diversas populações no seio da universidade. Então, acho que foi nesse contexto. Talvez se eu tenha dado uma impressão diferente, foi por problema de não conseguir comunicar, mas era essa a ideia. Tá bom? Então, pela hora, então, a gente vai terminar a mesa, né? Eu queria só agradecer o convite, a todas as pessoas que participaram aqui, as falas foram muito boas. E então aí você pode fazer o encerramento.